O americano tem uma cultura muito interessante nesse sentido. Ele costuma, às vezes, ir trabalhar durante 1 ano ou 2 em alguma empresa daquele segmento onde ele vai empreender. Que é uma coisa totalmente correta. Mas, pô, às vezes essa pessoa, ele faz isso saindo. Pô, eu ganhava 5 mil no outro, vou ganhar 3 nesse outro, vou ficar 2 anos ainda ganhando 2 mil a menos do que eu ganho para... Sim, mas você tomou uma decisão. Sim. Né? Então você tem que estar sabendo que a decisão que você tomar em relação a empreender tem preço para pagar. E tem preço para pagar você ficar onde você está, né? O italiano fala com a mão, eu bato toda hora aqui, né? Não tem problema. O Calil dá um jeito depois, né, Calil? Dá um jeito depois lá, né? Então tá bom. Então, assim, veja, esse é um primeiro ponto. Agora, para você empreender, se você empreender sem planejamento, porque sem planejamento você não vai ter indicadores. Sim. Né? E aí você tem... Eu, por exemplo, eu baseio os 3 pilares que eu trabalho sempre em assessoria para os meus clientes treinamento, ação de campo e indicadores. Por quê? Vou te dar exemplo de lojas de varejo. Né? O cara bota um sistema de computador na loja que dá os dados de venda média, venda por hora, ticket, venda por ticket e por aí vai, né? Dependendo do sistema. E ele não sabe nem fazer a leitura direito disso. Ele só quer saber se vendeu, quanto deu no fim do dia, se o estoque baixou e marcou. Mas os indicadores são para trabalhar a tua equipe. Sim. É para você chamar o teu gerente, se você tem, ou você mesmo, se for o caso, né? Ou chamar o teu vendedor e falar assim, olha, você está com uma venda média muito baixa. Venda média significa o quanto você vende por ticket, ou seja, quanto você vende por pessoa que você atende, por exemplo. Sim. Né? Poxa, se o número do vendedor está muito baixo em relação aos números médios da loja, pô, o que você, como gestor, faz em termos de treinamento para aquela pessoa? Sim. Às vezes é uma conversa super, olha, você tem que melhorar aqui, você tem que vender mais. Ó, pega aquela blusa que você não vende, pega aquele copo que você não está acostumado a vender, tenta vender hoje. Esse é o treinamento que é dado. Na maioria. Na maioria. E muitos vendedores que estão trabalhando também, eles... eu trabalho tanto tempo aqui que eu já sei, tem muito ego na coisa, eu já sei fazer e tal. Ele não aceita muito isso. Então, o que você tem? Se você não tem um gestor, né, nesse caso ali, seja ele dono de uma rede de lojas, de uma loja ou de uma rede, o dono do negócio não está com esse olho ativo no indicador, ele está entregando essa responsabilidade para alguém. Aí ele começa a complicar o jogo dele. Mas veja que tudo isso depende do quê? Do planejamento. Sim. Porque você tem que... Pô, eu estou chegando no número que eu tenho para esse mês, eu estou atendendo, né, a etapa que como a gente estava falando aqui agora há pouco, eu estou vivenciando a etapa do negócio que está no meu planejamento. Pô, nos últimos 3 meses eu andei dentro do meu planejamento? Não andei. Opa, e você vai esperar mais 3 para você tomar uma atitude? Sim. Vou continuar do mesmo jeito, sem melhorar nada? Porque, principalmente, eu estou acostumado a trabalhar muito com varejo é de uma velocidade incrível, né? O que aconteceu semana passada, essa semana já não é mais. Isso que eu ia comentar, já aproveitar essa questão dos indicadores, do treinamento. A gente via muito, e acho que ainda continua, aquela questão de, vamos ver as metas uma vez no mês, vamos fazer uma reunião. Você não vendeu o mês passado isso. Isso é efetivo realmente? Uma vez no mês? Eu acho que tem que ser, por exemplo, principalmente no varejo, como você tem aqui, tem que ser semanal. Semanal, né? Semanal. Porque toda semana é uma nova loja que você tem praticamente ali. Sim. Né? Inclusive porque, se a gente está falando de trabalhar etapas, eu tenho que pegar a meta do mês, eu não posso dar para o meu vendedor e falar assim, olha, você tem que vender, sei lá, 30 mil esse mês. Né? E você esperar no dia 25 do mês para dar uma cobrada nele que ele não chegou nem nos 15. Acontece, tá? Mas acontece horrores. E aí, por quê? Mas o gestor, o gerente da loja, o supervisor, ele foge dessa resposta. Sim. Porque tem, desculpa o tema, mas tem o lado dele tá ali envolvido também, né? Então ele é um jogo de ego, como eu falo para você. Mas empresário não pode ter ego desse nível. Né? E a motivação também, né? Vai dar motivação só no início do mês, quando a meta está zerada. Exatamente. Vou ter que motivar agora para o mês todo. Exatamente. Mas olha o que você está falando. Motivação, né? Divide a palavra, motivo para ação, Sim. Motivo para agir. Né? Então, se eu não tenho claro qual é o motivo para eu agir essa semana, eu vou agir vou no fim do mês. E outro, o que acontece? Dependendo do segmento que a gente está trabalhando,
Tem o salário base da categoria, o varejo sofre muito com isso, né? Entendeu? Que o vendedor fala, pô, se não der, eu tenho... Tá garantido. Tem o meu lá garantido, garantido, se não der, né? E isso é matador de negócio, né? Então, o gestor, ele tem que ser, aqui entra a liderança, já a gente está indo para o campo da liderança, eu tenho que ser um líder que quem olha para mim fala assim, esse cara quer que eu cresça. Esse cara quer me fazer vencer. Esse cara quer me pôr para cima. E, infelizmente, ainda é uma parte falha do empresário. Eu vou dizer assim, vai a parte falha porque ele falha porque ele quer? Não, muitas vezes porque ele está com tanta coisa do operacional que ele não está conseguindo tempo até para isso. E até o tempo que ele deveria dar de qualidade para treinar uma pessoa, ele não dá. Mas a partir do momento que você chega a esse ponto, é aqui que a atitude do empresário que cresce muda. Ele começa a terceirizar esse serviço. Ele vai contratar profissionais da área que ajudem ele no que ele precisa.